E aí, pessoal, tudo bom? Chegando a hora da verdade, né? Semifinais da Copa do Mundo. Vou fazer aqui hoje uma breve análise de França e Bélgica. Na minha opinião, o jogo mais técnico dessas duas semifinais. E um jogo que reúne duas equipes muito parelhas. É difícil até de apontar um favorito, né? A Bélgica tem o melhor ataque até agora da Copa, fez 14 gols. Claro que vai ter alguém que vai falar que foi favorecido porque o grupo na fase de grupos tinha Tunísia, tinha Panamá, etc. O fato é que cumpriu o seu papel, venceu até agora dois campeões mundiais, o que é muito interessante. Venceu a Inglaterra naquele jogo que também muita gente vai questionar porque usou praticamente todo o time reserva, e eliminou a seleção brasileira. Fez 14 gols até agora e sofreu 5. Fez uma partida taticamente muito boa contra o Brasil, mostrou que tem peças capazes de mudar o estilo de jogo. O Roberto Martinez, técnico da Bélgica, optou por não usar o Mertens, que é um atacante um pouco de lado de campo, fortaleceu sua linha de 4 na defesa, montou uma equipe muito consistente para marcar o Brasil e soube usar muito bem o que tinha a seu favor. Estudou o adversário, foi muito nas costas do Marcelo, por exemplo, no caso da seleção brasileira, dominou ali o meio de campo, deixou o De Bruyne mais solto, enfim, fez uma grande exibição, muito superior à exibição que fez nas oitavas, quando venceu o Japão por 3-2 de virada, e ficou com aquela impressão que a gente ganha a qualquer hora. E não é bem assim, né, Bélgica? O buraco é mais embaixo na Copa do Mundo. Tomou 2 gols, poderia ter perdido esse jogo para o Japão, mas mostrou capacidade de superação, o que é sempre importante numa Copa do Mundo. O Martinez pode pensar em algumas alterações táticas de acordo com como a França joga, né? A Bélgica tem um baita goleiro, que é o Courtois, os zagueiros todos rodados, o Kompany voltou muito bem, ele começou a Copa fora, né? Estava contundido, fez partidas mais consistentes depois da sua volta. Pode repetir aquele esquema de deixar o De Bruyne um pouco mais solto, chegando mais no ataque. E aí o ataque é Hazard e Lukaku, né? Impressionante como o Lukaku, mesmo grandalhão, ele consegue ter uma habilidade, ele consegue virar o jogo, ele consegue criar jogadas. Foi assim no segundo gol da Bélgica contra o Brasil. Enfim, acho um baita jogador o Lukaku. Aí vamos ver o que o Martinez vai fazer. Ele vai voltar com o Mertens, vai reforçar ali o meio de campo, que tem o Witsel, tem o Fellaini e tem também a opção do Dembélé, por exemplo, um jogador do Tottenham, que pode organizar melhor esse meio de campo, fechar mais ali o meio de campo. Vamos ver o que ele está pensando. Tem o Chadli, que ele pode usar ali também, fechando ali um pouquinho o meio de campo. Tem o Carrasco, que saiu do time nessa mudança para enfrentar a seleção brasileira. Tem muitas opções. O que eu imagino é que ele vai fazer uma formação um pouco mais segura para evitar dar espaços para a seleção francesa. Ele não tem o Meunier, que é o lateral direito, e ele pode usar esses zagueiros que sabem também jogar pelas laterais. Alderweireld e Vertonghen são jogadores que compõem muito bem, tanto jogando como zagueiro como jogando nas laterais. Essa é a Bélgica. A França também tem um baita goleiro, tem o Lloris, que foi decisivo contra o Uruguai. Também venceu 2 campeões mundiais, eliminou a Argentina e Uruguai. Esses sim, jogos, confrontos diretos, eliminatórios. Gostei muito da exibição individual do Mbappé contra a Argentina, nos 4-3. Foi um baita jogo, só que a gente tem que lembrar que, mesmo jogando muito bem o Mbappé, não foi o suficiente para encobrir os erros da defesa, né? A Argentina completamente avacalhada, conseguiu fazer 3 gols na França e quase que empata o jogo no finalzinho, jogando totalmente nas costas. Enfim, esse foi um recado negativo que a França deu até agora. Não brilhou em nenhum momento. A França, em nenhum momento, na minha opinião, fez aquele grande jogo que fez todo mundo... nossa, realmente é uma grande favorita. Teve uma atuação individual muito forte do Mbappé, marcante contra a Argentina. Na primeira fase, inclusive, a França fez a pelada da Copa, um 0-0 contra a Dinamarca, pavoroso, um jogo muito ruim. Venceu o Peru e a Austrália sem fazer muita força, mostrou capacidade contra a Argentina sem ser brilhante e fez o básico contra o Uruguai, contando ali com a falha do Muslera. A França tem um meio de campo muito forte, né? Qualquer time que tem o Kanté ali, que marca pra caramba, que cola no seu marcador, Hazard pode
esperar aí uma marcação bem mais forte, são colegas de Chelsea. Tem o Pogba, tem o Matuidi que volta à equipe. Esse meio de campo é muito forte da França. Tem uma defesa consistente, exceto, repito, pelo aquele jogo contra a Argentina. A gente tem que saber se aquilo ali é a realidade da defesa da França ou se a defesa da França é aquela que praticamente não correu riscos em outros jogos. E ali pra frente tem o Griezmann, que não jogou ainda em alto nível nessa Copa, mas é um jogador perigoso, decisivo. E tem o Mbappé, que dependendo do que tiver na cabeça desse menino, ele pode decidir um jogo. Ele de um lado e o Hazard do outro, na minha opinião. São jogadores que podem fazer a diferença quando menos se espera. Tira um coelho da cartola e resolve o jogo. E lá na frente tem o Giroud, que é um jogador mais fixo, mas que mudou o estilo de jogo da França. A França começou taticamente jogando com o Dembélé. Dembélé perdeu a posição e o Giroud ajuda muito ali a segurar zagueiro, é bom no jogo aéreo e a Bélgica tem um time muito alto. Enfim, tem muitas alternativas. É um jogo equilibradíssimo, um jogo técnico. Eu não vou nem fazer nenhuma aposta, mas eu imagino que a leveza ali dos jogadores belgas e aquele fator que é a novidade, né? Poder chegar à final da Copa do Mundo pela primeira vez, acho que mexe muito com os jogadores belgas. E é a hora de dar aquele salto de diferença, de deixar de ter uma camisa média no futebol mundial e dar aquele salto para se transformar numa seleção de peso que vai disputar uma final pela primeira vez. Então, eu acho que essa força belga, esse poder de reação que eles mostraram contra o Japão, por exemplo, e a forma como taticamente seguraram o Brasil, pode fazer pode fazer uma diferença a favor da Bélgica. Lembrando que a Bélgica chegou uma vez só às semifinais, 86, perdeu para a Argentina. A França chegou 5 vezes às semifinais, foi eliminada em 58 pelo Brasil, 82 e 86 pela Alemanha, e chegou à final em 98, eliminando a Croácia, e em 2006 eliminou Portugal, ganhou em 98, foi vice em 96. É um baita jogo, não pode perder, ninguém pode perder esse jogo. É isso, eu acho que a Bélgica vai ter uma leve vantagem, mas é um jogo extremamente equilibrado. Depois eu volto para falar de Inglaterra e Croácia. É isso, um grande abraço.